crianças do segundo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula do ensino religioso. Hoje nós estamos aqui juntos novamente para aprendermos um pouquinho mais. Hoje nós vamos continuar falando sobre os alimentos sagrados, mas hoje a professora trouxe algumas curiosidades e algumas histórias também sobre esses alimentos. Então vamos separar no nosso material de hoje? Hoje precisaremos de caderno, lápis grafite, lápis de cor e a borracha. Eu aguardo! Agora com o material separado, então abram o caderno e vamos fazer a nossa organização de hoje. A data, alimentos sagrados, ensino religioso. Eu já volto. Ficou bem caprichado esse caderno? Depois a professora vai ver, hein? Então vamos lembrar um pouquinho agora do que nós conversamos na aula passada. Vocês lembram de quais alimentos sagrados nós conversamos na aula passada?
Nós falamos sobre as organizações religiosas orientais, os alimentos sagrados que fazem parte integrantes dos rituais religiosos. Eles são comuns nas oferendas em forma de alimentos para os deuses e espíritos. Em casas, eles chamam de Butsudan, um altar, e nesse altar contém uma imagem de Buda, tabletes memoriais, que são locais onde estão escritos os nomes dos antepassados e de outros familiares falecidos. Tem também vela, incensário, que é onde se põe incenso para ter um aroma no ar, e também vasos de flor. Vocês lembram qual é o alimento muito representativo para eles? Isso mesmo, o arroz. O arroz ele é considerado um símbolo de fartura. Já para os hinduístas, o leite é um alimento sagrado, muito porque vem da vaca, e lá na Índia a vaca é um animal sagrado. Os indianos, eles usam também especiarias, ou seja, temperos que enriquecem e dão cor àqueles alimentos comuns do dia a dia, como o arroz, o feijão, a lentilha, o grão de bico. São considerados sagrados porque eles são presentes de um deus da sua religião chamado Brahma, o deus criador. E é por isso que nas oferendas e nas festas religiosas ele é oferecido. Outro alimento também bastante comum no dia a dia dos indianos, vocês lembram qual é? É o chapati. Lembram? Um pão sem fermento, bem redondinho. Ele é assado e ele é utilizado para acompanhar vários outros alimentos. Tudo isso nós aprendemos na aula passada. Hoje, antes de nós começarmos o assunto, eu vou propor uma atividade para vocês. Nós vamos pensar em momentos em que nós comemos o nosso alimento preferido. Nós vamos fazer uma atividade que é desenhar o alimento ou os alimentos que você mais gosta. E depois vocês vão entender por quê. Nós já conversamos sobre isso. Pense nesses alimentos, pense no lugar onde vocês comem, com quais pessoas. Pense em tudo isso e capriche nesse desenho que a gente vai falar sobre ele depois. Eu aguardo.
Enquanto vocês estavam desenhando, eu quase senti o gosto dos meus alimentos favoritos. Ai, eu adoro camarão, batata frita, fruta, adoro quase todas as frutas. A minha fruta principal e predileta é a melancia, adoro. Os alimentos, eles são sagrados em todos os momentos da nossa vida e não só nas celebrações religiosas. Para a gente pensar um pouquinho sobre isso, pense em quando ele falta, o quanto realmente ele é importante. Tem pessoas que reclamam muito dos alimentos que têm. Tem pessoas que repartem os alimentos que têm. Se você parar para pensar, você desperdiça algum alimento? Deixa a comida no prato ou joga fora? Nós temos que valorizar os alimentos. Ter alimento na nossa mesa já é o bastante para nós comemorarmos. É claro que existe o sagrado religioso aonde aquele alimento ganha um outro significado. Mas não esqueçam, olhe para esse desenho que vocês fizeram, o seu prato predileto, e que ele é sagrado para você. Então, nós vamos começar a nossa aula pensando por que a gente se alimenta. Nós vamos pensar pelo menos em 3 motivos pelos quais devemos nos alimentar. Vamos pensar? Olhem lá na tela. Nós comemos por causa da saúde. Nós temos que ter saúde, comer alimentos que nos façam bem, que desenvolvam o nosso corpo. Nós comemos pela sobrevivência. Se eu não comer, eu vou morrer. A minha mãe sempre dizia, saco vazio não para em pé. Então precisamos nos alimentar para continuarmos vivos. Um outro motivo é a religião. Nós estudamos e ainda vamos ver hoje o quanto a comida é importante para as religiões e quanto significado ela traz. Mas nós temos também outras razões para nos alimentar. Tem momentos na nossa vida que nós comemos só por prazer, porque nós gostamos daquele alimento. Como um sorvete, por exemplo. Nós tomamos um sorvete simplesmente pelo prazer que nós sentimos nesse momento. E também tem aqueles alimentos que nós comemos em comemoração. Alimentos que normalmente estão presentes em algumas festas que nós fazemos com os nossos amigos ou familiares. Dentro da nossa saúde, nós temos que pensar naqueles alimentos mais saudáveis e os prejudiciais. Quanto mais natural for o alimento, mais saudável ele será. E quando os alimentos são muito coloridos artificialmente, podem ser prejudiciais à nossa saúde. Vocês sabiam que tem pessoas que têm alergias a corantes? Isso mesmo, são produtos colocados em alguns alimentos para eles ficarem mais coloridos. Esse produto pode trazer uma intoxicação às pessoas. E tem também a obesidade. Às vezes os alimentos são tão gordurosos ou tão ricos em açúcares que trazem a obesidade para as pessoas que o consomem. Então nós temos que prestar muita atenção. Por que eu preciso me alimentar e como? Vocês sabiam que dentro de algumas religiões existem alguns alimentos proibidos? É verdade. Tem alguns alimentos que fazem mal para você, como nós já falamos até agora, que fazem mal para o seu corpo. Alergia a camarão, por exemplo, amendoim, isso é bem comum. Ou quando você se sente pesado, cansado depois de comer, enfim, são alimentos que não te fazem bem à saúde. E existem alguns alimentos que são proibidos porque fazem mal ao nosso espírito. É o que diz algumas religiões. E por isso proíbem alguns alimentos. No judaísmo, por exemplo, eles não comem carne de porco, não comem camarão e nenhum fruto do mar. No islamismo, também não comem porco, mas dos frutos do mar, eles só não comem os peixes com escamas e os camarões. No islamismo, eles também não consomem bebidas alcoólicas. E os indígenas caigangues não comem tamanduá. E os indígenas xiris não comem o peixe jaú. Sabe por quê? Porque eles acreditam que esses seres já foram humanos um dia.
Eu trouxe para vocês também uma outra curiosidade. Vocês sabiam que existem alimentos preferidos dos orixás? Isso mesmo, nas religiões de matriz africana, os alimentos sagrados variam muito de região para região. Tudo se relaciona com uma entidade que vai receber uma oferta, ou seja, específicos pratos com específicos ingredientes para cada uma das divindades. Por exemplo, para Oxalá, que é um orixá de serenidade, é oferecido a canjica fria, porque ela representa a calma, a paz, a plenitude, tudo que representa essa divindade Oxalá. Não é aconselhado trocar os alimentos entre os orixás. É muito desagradável, né, a gente oferecer um alimento para quem não o deseja. Eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas divindades e seus pratos preferidos. Ogum. Para Ogum é oferecido inhame assado regado com mel. E para Oxóssi? É um milho verde com coco. E Logum Idé? É massa de feijão fradinho na folha de bananeira. Ossain é o aipim assado com lascas de fumo de rolo. Oxumaré é banana da terra frita com dendê. Lembram do dendê? É um óleo. Omolu é o feijão preto no dendê. Iemanjá, arroz com peixe por cima. Iansã gosta de acarajé, que é uma massa de feijão fradinho feito com um bolinho e frito no dendê. O Ibeje é caruru, é um quiabo com pedaços de frango. Nossa, já me deu até uma fome falar de tudo isso. Uma outra curiosidade que eu trouxe para vocês é a lenda da erva mate. Nós já estudamos vários alimentos considerados sagrados para a matriz indígena, mas hoje eu trouxe a lenda da erva mate. Ela fala do povo Guarani, que é um povo nômade. Nômade é uma pessoa que muda a sua moradia de local frequentemente. Eles nunca ficam muito tempo morando no mesmo local. Então essa história conta de uma comunidade que resolveu sair à procura de um novo lugar para morar, mas um velho guerreiro dessa comunidade resolveu que não ia acompanhar o grupo e disse que ia ficar ali, sozinho. Como é que ele ia sobreviver sem a ajuda dos seus companheiros? Será que alguém ficou ali na comunidade cuidando dele? Vamos conferir? Eu já volto. A lenda da erva mate. Há muitos e muitos anos, uma grande tribo guarani, por ser nômade, precisava encontrar um outro lugar para morar, onde a caça fosse farta e a terra fértil. Lentamente, os índios foram deixando a aldeia onde haviam vivido tantos anos. Um velho guerreiro, já adoecido e sem forças para continuar e acompanhar sua tribo, decidiu ficar sozinho e viver na antiga aldeia. Iari, sua filha mais nova, não quis abandonar o velho índio. Ela decidiu abrir mão de viver junto à tribo para cuidar de seu velho pai e não deixá-lo sozinho. Um dia apareceu na tapera um pajé que buscava um lugar para descansar. Na verdade, ele era um enviado do deus Tupã. Iari acendeu a fogueira e preparou algo para o visitante comer. Depois, a moça e o pai cederam sua cabana ao pajé e foram dormir em uma das outras abandonadas. No dia seguinte, o pajé agradeceu toda a hospitalidade do velho índio e de sua filha e lhes disse que mereciam muito mais por terem sido tão generosos com ele. O ancião pediu então ao pajé que concedesse a ele forças e energia para que não atrapalhasse a vida da filha. Então o pajé, com sua sabedoria, deu ao velho guerreiro uma planta de folhas verdes e lhe ensinou que as folhas deveriam ser secadas ao fogo e trituradas, para que depois fosse feita uma infusão energizante. Iari
por ter renunciado à sua vida e ter feito a escolha nobre de cuidar de seu pai, foi recompensada por Tupã com a imortalidade. Ela foi transformada numa grandiosa árvore de erva mate, Kaa-Yari, uma árvore que, mesmo depois de cortada, volta a brotar e dar frutos, a mesma planta que o pajé deu ao seu pai para curá-lo. Assim, Yari se tornou a deusa dos ervais. O mate foi plantado e multiplicou-se. Outras tribos aprenderam a fazer uso de seu chá, que chamamos de chimarrão, e foi dessa forma que seu uso chegou até nós. E essa é uma das lendas dessa erva, a erva mate. Agora eu trouxe para vocês uma curiosidade. Nessa religião, todo alimento é sagrado se for oferecido a Krishna, mas existem alimentos que eles não comem, como de origem animal, nenhum ser vivo, e também não comem o alho e a cebola. Vocês já sabem que lá na Índia a vaca ela é sagrada. Então, não se mata e nem se come nenhum alimento de carne, nem da vaca e nem de outro ser vivo. Eles acreditam que são todos filhos de Krishna e todos devem conviver. O alho e a cebola têm uma curiosidade. Eles não comem esse tipo de alimento porque eles acreditam que é um alimento que ele cresce à noite e por isso ele suga as energias negativas do solo. E é esse o motivo de que eles excluíram esses vegetais da sua alimentação. Eu trouxe para vocês um vídeo falando por que, como e quando os Hare Krishnas oferecem alimentos a Krishna. A pessoa mais adequada para trazer essas informações é essa jovem que está aí na telinha. Ela é seguidora da religião Hare Krishna e seu nome é Vaishnavi. Vamos assistir o que ela tem para dizer? Eu vou explicar para vocês por que a gente oferece o nosso alimento para Krishna, como a gente oferece o alimento para Krishna e quando. Então, os devotos, vocês já devem ter ouvido falar que nós somos vegetarianos, mas nós não somos apenas vegetarianos, nós somos prasadianos, nós comemos apenas alimentos que foram oferecidos a Deus. E essa é uma prática muito simples, que todo mundo pode adotar em casa, né? A gente só oferece para Krishna alimentos no modo da bondade. Então, você não pode oferecer nem carne, nem peixes, nem ovos, nem alho, nem cebola. Krishna não aceita nenhum tipo de cadáver. O ovo é considerado uma carne líquida. e o alho e a cebola são alimentos que crescem à noite. Então, eles sugam a energia negativa do solo. Eles não são ingeridos não apenas por nós, mas pela maioria das classes de espiritualistas do Oriente. Então, Krishna não aceita. Se você quer agradar uma pessoa que você gosta muito, você não vai cozinhar para ela a preparação que ela mais detesta, né? Então, igual eu, né? Eu não gosto muito de chuchu, assim. Então, se alguém quer me agradar e essa pessoa faz uma preparação de chuchu, ela não vai me agradar, porque no meu íntimo eu não vou conseguir desfrutar, né, desse chuchu. Então, Krishna, Deus é uma pessoa, e se a gente quer agradar ele, a gente precisa cozinhar o que ele gosta. Então, ele gosta de alimentos no modo da bondade, vegetais, legumes, frutas, cereais, leite. Krishna é um vaqueirinho e ele gosta muito de leite. Então, eu vou explicar para vocês. Hoje eu fiz um chá. Dentro dessa categoria de alimentos você pode oferecer diferentes preparações. Mas um aspecto muito importante é que você, durante o preparo, você não pode nem desejar o alimento e nem desejar e nem provar, né? Igual as pessoas elas têm o costume de dar uma provadinha para ver se o sal tá bom. Não, um devoto ele nunca faz isso. Ele aprende a colocar a medida certa do sal. Isso com a prática é muito simples, assim. E um devoto ele também nunca deseja, né? Igual às vezes você está cozinhando e as pessoas falam, que cheirinho gostoso,
não vai estar muito bom. Não, a gente tem que cozinhar com a mentalidade de que a gente não está cozinhando pra gente está cozinhando para dar prazer a Krishna, né, a Deus. Então eu vou colocar aqui o alimento aqui, o chazinho, deixa eu ver se eu consigo ver. Então só uma dica aqui, que eu fiz um chá de capim-limão com guaco e um pouco de mel. Mas uma dica, eu não sei se é ayurvédica, mas os devotos sempre falam, é que o mel, ele nunca deve ser colocado no fogo, porque daí ele perde todas as propriedades. Então, se você quiser aproveitar das propriedades do mel, você deve pôr o mel no copo e não no fogo. Então, para você oferecer um alimento para Krishna, você tem que ter um copo, um prato que seja só de Krishna, que você e nem ninguém mais use, né? É um prato exclusivo dele. Então aqui eu coloquei um pouquinho de chá, um chazinho. Eu vou mexer, peraí, vou mexer aqui. Então aqui a gente tem um altar, né? Esse altar aqui é um altar bem básico. Sempre é recomendado ter a foto do seu mestre espiritual. No caso aqui eu tenho a corrente de mestres espirituais, né? Deixa eu ver que eu não tô conseguindo ver aqui. Então esse é meu mestre Jai Pataka Swami, foi o mestre que me iniciou. E aí o mestre dele. Então o conhecimento ele é passado de mestre para discípulos, então é recomendado que tenha a figura do seu mestre espiritual, porque é dito que não é recomendado você chegar a Deus sozinho, você precisa ter uma pessoa que te guie. Então, é mais seguro que dê certo se você ofereça para o seu mestre espiritual. Aí aqui eu tenho uma foto de Radha Krishna, do Panchatattva, que é essa última encarnação de Krishna que apareceu 500 anos atrás, Sr. Chaitanya. E aqui eu tenho Nishinradeva, que é o protetor dos devotos. E aqui eu ganhei de aniversário uma pequena murti de Krishna tocando sua flauta. Então, a gente tem... Vou pôr aqui o chazinho. A gente tem um sininho. Esse sino eu comprei numa casa de Umbanda. Você acha em qualquer casa dessas aqui no centro de Curitiba. Então eu vou cantar os mantras bem devagarinho. Quando a gente oferece o alimento para Deus, o mais importante é você oferecer com o coração, né? Então é dito que Krishna ele aceita mais a nossa devoção do que o nosso alimento. Assim como uma criança, ela não... Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe fazia aniversário, ela me dava R$50 e eu ia no shopping e comprava algum presente para ela, né? Então, e ela ficava super feliz, mas o dinheiro era dela e ela não precisava de nada. Então, o que ela aceitava era o meu amor e não o presente em si, né? Então, Krishna é Deus, ele não precisa de nada, ele não precisa de um chá, né? Ele não precisa de nenhum alimento, mas ele aceita o amor que a gente está oferecendo para ele. Dessa forma, a gente vai poder se relacionar com Deus de forma mais pessoal. Então, eu vou contar os mantras agora. Enquanto a gente canta os mantras, a gente toca o sino com a mão esquerda. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gura Vani Prasharine Nirvishesha Shunyavadi Pasetyade Chatarine. A gente canta 3 vezes cada mantra. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gura Vani Prasharine Nirvishesha Shunyavadi Pasetyade Chatarine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gaura Vani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasetyade Chatarine. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Krishna Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Krishna Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Krishna Namaha. Namo Brahmanaya Devaya Brahma Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Namo Brahmanaya Devaya Brahma Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Namo Brahmanaya Devaya Brahma Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, então agora eu cantei os mantras e ofereci o chá para Krishna. E como Krishna é uma pessoa, agora ele está tomando chá. E nesse momento a gente vai esperar, né? Aí eu coloquei aí também quando oferecer o alimento para Krishna, né? Sempre, né? Então você nunca vai ver, ou não se espera que veja, nenhum Hare Krishna comendo num restaurante, por exemplo, né? Por quê? Porque o ato de oferecer não é só nesse momento em que você canta os mantras. O ato de oferecer, ele começa enquanto você está preparando o alimento. Porque lembra que eu falei que a gente não deseja nem prova, né? Então, a gente cozinha com a mentalidade de que é uma oferenda a Deus. Mas, por exemplo, você pode oferecer um caldo de cana para Krishna, ou uma água para Krishna, né? Ou uma fruta. Então, às vezes a gente está na rua e, por exemplo, os devotos distribuem livros e ficam muitas horas na rua. Eles vão e compram algumas bananas e oferecem, né, na rua mesmo, de maneira mais simples. Então agora, todo mundo que tomar esse chá vai estar se purificando. Então é isso. Hare Krishna, muito obrigada. E um último vídeo que eu trouxe para vocês fala do milagre dos pães e peixes. Nós já conversamos sobre o pão e o peixe, que são alimentos sagrados para os cristãos. E hoje eu trouxe esse vídeo, que é uma passagem da Bíblia, que traz o milagre da multiplicação dos pães e peixes para um povo que seguia Jesus. Esses alimentos estão presentes em várias histórias sagradas do cristianismo. Então eu trouxe uma delas. Prestem atenção. Vede a multidão. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes voz de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-mos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém.
nesse vídeo nós terminamos a nossa aula de hoje. Então vamos para a nossa atividade de hoje. Descubra o nome do alimento e depois copie no seu caderno. Vocês estão vendo ali em cima que cada desenho corresponde a uma letra? Então ali embaixo vocês vão ver quais são os desenhos e colocar a sua letra correspondente. Assim como eu fiz ali naquele cubo, ali depois da flechinha vermelha. O cubo representa qual letrinha? O M. Encontraram lá? E assim vocês vão fazer com todos os outros símbolos. Eu aguardo um momento para você descobrir qual é o alimento sagrado que está representado nesse slide. Para a resposta. Qual é a letra que representa aquele raio que está ali? O E, muito bem. E a estrela? O R. A próxima imagem? O V. E o Sol? O A. Bom, o cubo nós já tínhamos visto que era o M. O Sol, vocês já procuraram, é a mesma letra. O A, isso mesmo. O próximo símbolo? O T e de novo o raio. O E. Formamos então o alimento sagrado erva mate. Muito bem. O próximo. Vamos descobrir qual é esse alimento? Eu aguardo. Vamos para a resposta. Olha o Sol aí de novo. O A, esse nós também já sabemos. O R, que se repete novamente. O coração, o O. E agora? O Z, muito bem, arroz, que é uma comida sagrada e muito importante para a matriz oriental. Isso mesmo. Então vamos para o nosso último alimento. Vamos lá? Eu aguardo.
trocada então pela nuvem. O C, olha o sol aí de novo. O A, o R, o N e o E, a carne. Esse alimento sagrado que é proibido em algumas religiões e tão venerado em outras, né? Muito bem. Então vamos para a nossa revisão da aula de hoje? Olha quanta coisa nós aprendemos. Nós relembramos sobre alimentos sagrados da matriz oriental, conhecemos alguns alimentos proibidos e permitidos para diferentes religiões e assistimos aos vídeos que apresentam o significado do alimento sagrado para algumas religiões. Muita coisa realmente. Que bom! Então agora nós vamos nos despedir e a gente já volta a ficar juntos de novo para mais conhecimentos.